Bom dia, gente. Que alegria estar reunido aqui para adorar o nosso Deus. E hoje eu estou tendo a sensação de que eu conheço melhor vocês, não sei. E é bom ver assim o rostinho de cada um aqui. É tão bom ter essa intimidade. Eu não quero pregar a palavra como se eu fosse um estranho que veio aqui entregar um negócio, mas como um pastor que ama cada um de vocês. Queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Atos capítulo 17. Eu vou ler na versão NVI, se vocês quiserem mudar a tradução aí. Essa mensagem vai ser separada em dois blocos. Vou falar primeiro do 1 ao 9 e depois do 10 ao 15. E eu vou ler do 1 ao 9 agora. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason para fora e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos e vamos a Deus em oração mais uma vez. Senhor, o mesmo Espírito que inspirou essas palavras, Senhor, está aqui conosco, Pai. Está em nós. Então nós te pedimos, mais uma vez, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, para que nós possamos receber essa palavra como palavra de Deus, não palavra de homem, Senhor. Para que nós possamos enxergar a beleza, a grandeza do Teu Evangelho, Senhor. Nos abençoa através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então hoje nós retomamos a nossa série em Atos dos Apóstolos, e se Deus assim nos permitir, nós vamos finalizar o livro de Atos nesse ano. Essa é uma peculiaridade da nossa igreja, um distintivo e um compromisso que o presbitério tem de pregar o Evangelho todo para o homem todo. Não são em todas as igrejas que é pregado dessa maneira. Nós queremos ser fiéis na pregação do Evangelho e pregar a palavra de Deus por inteiro. Por isso a gente faz esse esforço de pregar livros inteiros, grandes porções, para que o povo de Deus possa ser edificado pela palavra. Então, só para nos lembrar de onde nós estávamos, a gente ficamos algumas semanas falando sobre a humildade de Jesus, né? E agora nós estamos retornando para Atos. Então, só para eu conectar da onde a gente estava para agora, em Atos capítulo 16, do 6 ao 10, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem na Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia.
concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, Tessalônica é a capital da Macedônia, desse lugar onde Paulo tinha tido essa visão que era para ele ir para lá, né? Então, só para a gente retomar aqui, Paulo tinha um zelo missionário muito grande no seu coração. Ele tinha planos de ir pregar na Ásia. Então, saindo ali de Israel, ele ia pegar a direita e ir para a Ásia. Só que o Espírito Santo falou, não, é para a esquerda. E aí, ele veio para a esquerda e veio para a Europa, ali para a região da Europa. Mas Deus tinha outros planos, né? A missão é de Deus. Não é de Paulo, não é nossa. Nós queremos ver o avanço do Evangelho, nós fazemos planos, temos desejos, mas nós precisamos estar sensíveis ao que Deus quer fazer através de nós. Eu já comentei com alguns irmãos aqui, eu nunca tinha imaginado que eu ia vir para Belo Horizonte, mas Deus quis. E amém, glória a Deus, estou feliz de estar aqui. Se você conversar com alguns missionários, muitos vão dizer que não pretendiam inicialmente estar aqui, pensavam e desejavam estar em outros lugares. Mas a missão é de Deus, e Ele leva os seus servos que proclamam o Evangelho para onde Ele quer. Então Paulo tinha uma estratégia. Todo lugar que ele chegava, e ele ia em algumas das principais cidades. Então Tessalônica era uma capital de uma região da Macedônia. E no lugar onde tinha muitos judeus, tinham sinagogas. Então Paulo começava a pregar nas sinagogas. Essa é a estratégia dele. E ele faz isso nas duas cidades que nós vamos abordar aqui hoje. Então ele vai até a sinagoga. E por que na sinagoga? Porque os judeus já tinham um arcabouço teológico, um certo conhecimento a respeito das profecias do Messias, eles já esperavam o Messias. E a mensagem era essa: esse Cristo, esse Jesus que foi crucificado, morreu e ressuscitou, esse é o Messias. A mensagem era clara e direta. Clara e direta. E alguns judeus passavam a crer nisso. Essa era a estratégia. Mas de tabela, como a gente diz, alguns gregos, algumas outras pessoas de outras localidades também criam nessa mensagem. E assim o Evangelho ia avançando. Em Atos 17, no verso 2, diz assim: segundo o costume de Paulo, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Vocês lembram de Lucas capítulo 24, dos discípulos no caminho de Emaús? Quando Jesus está caminhando ao lado deles, e Jesus fala assim: por que vocês estão assombrados? Não era necessário Cristo morrer e tal? E começa a falar sobre Ele mesmo, a partir de todo o Antigo Testamento. Era isso que Paulo fazia. Paulo discutia com os judeus, a partir de todo o Antigo Testamento, para provar que Jesus Cristo é o Messias esperado pelos judeus. Mas não só o Messias esperado pelos judeus, mas também o Salvador de todo o mundo. E olha que interessante, Paulo ficou 3 semanas nessa cidade. Falei, ô plantador de igreja, hein? Queria eu 3 pregações, hein, Tiaguinho? E já plantou uma igreja ali em Tessalônica. Toda a pregação fiel do Evangelho gera movimento. Em 3 sábados, Paulo pregou e isso gerou não somente um alvoroço na cidade, mas também a plantação de uma igreja. A pregação fiel do Evangelho sempre gera movimento, tanto de aceitação do Evangelho, quanto de rejeição desse mesmo Evangelho. Não existe neutralidade na pregação do Evangelho. Quando a pessoa ouve a pregação do Evangelho, não existe neutralidade. Ou a pessoa acata essa mensagem e abraça essa mensagem, ou ela rejeita essa mensagem. Pelo simples... mas a pessoa ela não falou nada, ela ficou em silêncio. E se ela não teve nenhuma reação positiva, ela rejeitou o Evangelho. A pregação fiel do Evangelho o Evangelho é uma notícia urgente.
essa notícia muda tudo. A pregação fiel do Evangelho coloca os incrédulos mais perto do inferno e os crentes mais perto do céu. Toda vez que nós nos reunimos aqui como cristãos, ouvimos com atenção a mensagem do Evangelho e respondemos positivamente à mensagem do Evangelho, Deus nos coloca perto do céu. E toda vez que alguém ouve a mensagem do Evangelho e rejeita a mensagem do Evangelho, automaticamente ela está se aproximando do inferno. Por isso que quando pregado de maneira adequada, o Evangelho gera esse tipo de reação. E eu não estou dizendo aqui que nós devemos pregar o Evangelho de qualquer maneira, ou com o intuito de ofender alguém. A verdade, por si só, ela já é ofensiva. A situação real da nossa condição espiritual sem Deus já é ofensiva. Mas nós não proclamamos o Evangelho para ofender alguém. Mas, inevitavelmente, anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados e nos reconciliou com Deus por meio da fé, e se essa pessoa ela não aceitar isso, a consequência final é a condenação eterna da alma. Às vezes, o politicamente correto nos faz perder a eficácia na pregação do Evangelho. A gente não quer perder o amigo, a gente tenta usar as melhores palavras, e isso é um esforço positivo. Mas nós não podemos negar o Evangelho que temos, a boa notícia que nós temos para as pessoas. Era isso que Paulo fazia. Paulo pregava, e depois, mais para frente, em Atos 17, no domingo que vem, nós vamos ver como Paulo também usa de boa estratégia para pregar o Evangelho. Então, Paulo prega o Evangelho com toda a sabedoria, mas sem negar as verdades essenciais do Evangelho. Eu lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um irmão na minha antiga igreja. Ele é lutador de jiu-jitsu e ele era recém-convertido. E assim, eu vou tentar usar palavras brandas, ele é um homem rústico, se é que vocês me entendem. Um homem rústico. E ele era recém-convertido. E o Evangelho ali estava latente na vida dele. E ele falava do Evangelho para as pessoas assim, olha aqui, ó, tu está pegando fogo aí, ó, meu. Se tu não te arrepender, era assim, direto e reto, sem massagem, sem nada. Ó, tu está pegando fogo, hein? Eu lembro, quando eu estava pensando sobre a objetividade da pregação do Evangelho, esse cara é o mais objetivo de todos. E talvez você esteja meio chocado com o que eu disse sobre pregar o Evangelho e isso gerar algum tipo de repulsa nas pessoas. Mas olha o que Paulo diz. Agora não é o lutador de jiu-jitsu, nem o Jader está falando, é o Paulo está falando. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16, diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e também nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Então, o Evangelho, a mensagem do Evangelho por si só, para quem deseja a vida, quem crê em Jesus, ele tem cheiro de vida. E para quem não quer saber nada de Deus e de Jesus, ele tem cheiro de morte. Isso é Paulo falando. O que eu estou querendo dizer é que nós não pregamos o Evangelho com orgulho ou algum ar de superioridade para ofender as pessoas. Mas, por amor à alma delas, nós precisamos dar o diagnóstico correto, por pior que ele seja. A pior coisa que tem é um diagnóstico impreciso. O diagnóstico do Evangelho, para aqueles que não creem, é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Vocês me ajudam agora. Pois o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Em uma sentença, em um versículo só, nós temos a proclamação do Evangelho. Nós apresentamos a má notícia do pecado, mas em seguida apresentamos a boa notícia do Evangelho de Cristo. Aliás, o Evangelho, grave, eu vou falar isso muitas vezes na vida de vocês. O Evangelho, ele não é só uma boa notícia. O Evangelho é a boa notícia de Deus para a má notícia do pecado. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Charles Spurgeon dizia assim: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno passando por cima dos nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com nossos braços e mãos tocando os seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno estiver cheio de ser cheio, pelo menos que seja cheio, apesar dos nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Então nós proclamamos o Evangelho não de maneira arrogante, ou porque nós fomos salvos e outras pessoas não. Nós imploramos pela salvação das pessoas, porque essa única verdade de que Jesus Cristo é o Senhor, é a verdade que salva, verdadeiramente. Essa é a fé cristã. Não existe salvação fora de Cristo Jesus. Por mais simpática que a pessoa seja, bem comportada, limpinha que ela seja, não existe salvação fora de Cristo Jesus. Nós precisamos estar convictos dessa verdade. E nós devemos proclamar o Evangelho com essa convicção, com todo o amor, graça e misericórdia, como eu falei aqui que o Spurgeon dramatizou. Então a estratégia de Paulo é, ele ia para a sinagoga e pregava essa mensagem de que Jesus era o Messias e era o Salvador, para os judeus e também para os gregos. E aí aconteceu um rebuliço na cidade, aconteceu um movimento, tanto de adesão, algumas pessoas aderiram ao Evangelho, e alguns judeus ficaram com inveja, porque Paulo estava arrebanhando alguns fiéis da igreja deles, eles iam perder o dízimo, ia baixar a arrecadação, eles ficaram com inveja de Paulo e começaram a perseguir Paulo. Nas 3 primeiras semanas. Então esse é o movimento do Evangelho. Ninguém deseja ser voluntariamente ser rejeitado por alguém. A gente quer ser amado pelas pessoas. Mas inevitavelmente, o mundo rejeitou o nosso Salvador. Não espere, cristão, ser amado pelo mundo que crucificou o nosso Senhor. Nós não seremos amados. O mundo, no máximo, nos aceita e nos acha estranho. Eu estava lembrando, quando eu estava preparando a mensagem, eu tinha a idade da Nina. E na casa do meu pai tinha piscina, e daí estava rolando um batismo na nossa casa. Eu tinha, 4 anos. E estava rolando batismo, é aquela coisa, né? Louvor, cantoria, alegria, palmas, né? Todo mundo celebrando ali e tal. E o vizinho do lado botou a cabeça no muro assim para ver. E é só para vocês verem como é que é o gaúcho, tá? Botou a cabeça assim para ver o que estava rolando ali. E ele falou bem assim para mim, uma criança de 4 anos: que palhaçada é essa? E eu falei: palhaçada não, batismo nas águas. Palhaçada não, batismo nas águas. Minha mãe conta até hoje essa história. O mundo acha a gente estranho e vai nos rejeitar. Mas nós fomos aceitos por Deus, e isso é maravilhoso. Nós somos a comunidade daqueles que foram aceitos pelo Senhor, mediante o sacrifício de Cristo. É por isso que a gente tem tanto em comum. Mesmo sendo diferentes, nós temos tanto em comum. Nós nos reunimos aqui, podemos nos chamar de irmãos. Porque o mundo nos rejeita. Mas aqui na igreja, você é amado, você é aceito, apesar dos seus pecados, pela sua fé em Cristo Jesus. Essa fé nos une, nos torna irmãos. Mesmo que você seja rejeitado pela sua família lá fora, pelos seus amigos, pelas pessoas, aqui você é amado e aceito na família de Deus.
Versículo 13, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. O Evangelho, por mais que seja assustador da maneira como eu coloquei, é uma verdade, é uma mensagem de amor. Mas não é uma mensagem de amor distorcida, como o mundo prega hoje. O mundo prega um amor distorcido, apenas afetivo. O amor de Deus é prático. Ele viu a nossa necessidade e veio na nossa direção e nos salvou. E é dessa maneira que Ele nos ama. Como, já que eu coloquei assim, a urgência da mensagem do Evangelho, como que essa mensagem não geraria um rebuliço na cidade? Na língua que eu falo, o gauchês, gerou um furdunço na cidade. Um furdunço é um rebuliço. Paulo começa pelos judeus explicando sobre Jesus, de que Deus o ressuscitou dos mortos como prova, e como prova disso, desse sacrifício foi aceito, e que ele era o Messias prometido e aguardado pelos judeus. A mesma mensagem de Jesus no caminho de Emaús. Mas os judeus, com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason, em busca, eu não sei se a pronúncia é Jason, mas Jason é nome bíblico, vocês não sabiam, ó, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Olha que interessante. Eles já sabiam que Paulo tinha passado por várias cidades e anunciado o Evangelho. E em toda a cidade que o Evangelho era pregado com fidelidade, o que acontecia? Alvoroço. Aqueles que estavam causando alvoroço no mundo todo, agora chegaram aqui. A gente pensa, eu não sei se vocês pensaram isso comigo, era meia dúzia de discípulos antes, né? Não era, o Evangelho estava começando ainda. E Paulo e Silas chegam ali, vão lá na sinagoga, pregam 3 semanas e os caras falam: não, os caras vão dominar o mundo, como assim? Eles já alvoroçaram várias cidades e agora estão alvoroçando o mundo todo e chegaram aqui. Nós fazemos parte desse movimento. Eu desejo, genuinamente, que o Evangelho em nós gere movimento e um alvoroço positivo. Se queremos viver o Evangelho e pregá-lo na íntegra, temos de estar dispostos a ser desprezados, rejeitados, e por que não, até expulsos de certos ambientes. Porque de fato você não faz parte do mundo. Nós não podemos abrir mão do Evangelho para ter a simpatia do mundo. Nós temos que ter estratégia sim para pregar, mas nunca comprometendo o conteúdo do Evangelho e os seus desdobramentos. Quando eu e a Andressa começamos o projeto de plantação de igreja lá em Porto Alegre, no nosso apartamento, a gente começou a fazer no salão de festa as reuniões de estudo bíblico, e assim, a gente não fazia nada demais, a gente não era muito doido, não fazia muito barulho, mas pelo fato de estarmos fazendo algo cristão num ambiente secularizado, em 2 meses eles cortaram a reunião no salão de festa. A gente teve que procurar outro lugar. E esse é o movimento do Evangelho. A gente vai batendo nas portas, as portas vão se abrindo, outras vão se fechando e o Evangelho vai avançando. Então, mesmo depois de toda essa confusão confusão positiva, gerada pelo Evangelho, nasce uma igreja importante ali em Tessalônica. Tanto que Paulo escreve 2 cartas para essa igreja depois.
Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 2,13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Aqueles irmãos, mesmo apenas em 3 semanas, receberam as palavras do apóstolo como palavras de Deus e não palavras de homem. E essa palavra gerou fruto e gerou uma igreja. Agora eu vou partir para a segunda parte de Atos 17. Se você quiser acompanhar comigo, a partir do versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Lembra da estratégia? Chegou na cidade, sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Então, Paulo e Silas foram enviados para Bereia, porque assim, com todo aquele alvoroço que se armou, eles iam fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus. Começou aquele alvoroço e eles começavam a pressionar, né, as autoridades romanas e ia sacrificar Paulo e Silas ali. Esse era o intuito. Então, as autoridades romanas não podiam, elas eram responsáveis diante de César de manter a ordem na cidade. Então, qualquer alvoroço, qualquer problema, ainda mais em relação aos judeus, eles já passava a faca nos caras para acalmar a multidão. Tanto que Pilatos lavou as mãos e falou assim: é isso que vocês querem? Porque não tem necessidade. Eu julguei a Cristo, né, julguei Jesus e ele não tem nenhuma acusação para ser crucificado. Não, crucifica. E para atender a multidão, Pilatos mandou então crucificar Jesus. Então Paulo e Silas foram enviados na calada da noite para Bereia, uma cidade a 80 quilômetros de Tessalônica. E mais uma vez Paulo usa a mesma estratégia. Foi à sinagoga e prega a mensagem de Cristo crucificado e ressurreto, o Messias esperado pelos judeus, mas também o Salvador do mundo. Só que a resposta dessa vez é diferente. Os bereanos conferem na Escritura o que Paulo está dizendo e encontram base e fundamento para a sua pregação. Se você é cristão há mais tempo, provavelmente você já ouviu essa mensagem e o seu pastor falou assim: você precisa ser um cristão bereano, que confere tudo nas Escrituras. Mas isso ainda é um pouco vago. Eu queria aprofundar nesse ponto. Do que de fato é ser bereano? O que nos impede de ser como os bereanos? Aqui diz o texto que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, e explica o motivo porque eles eram mais nobres. Não porque eles tinham mais posses, porque Paulo fala de posses depois, Lucas fala de posses depois. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Esse é o motivo pelo qual eles eram considerados mais nobres aos olhos dos apóstolos. Então aqui eu vou fazer um aprofundamento
dentro do que é receber a palavra com grande interesse, como está descrito no versículo 11. Eu vou falar sobre 2 perigos ao ouvir uma pregação. Os bereanos praticavam a arte de ouvir um sermão. Existe, sim, uma grande responsabilidade de quem prega a palavra de Deus. Mas, diretamente proporcional, existe a responsabilidade de quem ouve a palavra de Deus. Aliás, nem todas as pessoas são chamadas para exercer o ministério da palavra e falar publicamente a palavra de Deus. Mas todos os cristãos são chamados a ouvir a palavra de Deus. Existe uma estreita relação entre a pregação e a vida da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, para a história do cristianismo, todas as vezes que o povo dava ouvido para os profetas, Deus abençoava, o povo prosperava e estava tudo certo. Quando eles não acatavam a palavra de Deus, eles não ouviam a palavra de Deus, esse é o termo, dava tudo errado. Na história da igreja, é a mesma coisa. Onde a palavra de Deus é pregada com zelo e excelência, a igreja floresce e é capacitada a viver a sua vocação de ser luz do mundo e sal da terra. Agora, onde a palavra de Deus é negligenciada, a igreja declina e por vezes até morre. O meu professor de seminário, Judy Clay, ele fala assim: uma vez que se a palavra de Deus não está no púlpito da igreja, ou seja, o púlpito está morto, é porque a igreja já está morta há muito tempo. Espera-se, então, que o pregador seja fiel na proclamação do evangelho, mas também espera-se que a igreja seja fiel em ouvir atentamente e de maneira responsável a pregação. Irmãos, com todo respeito, todo mundo já veio com preguiça para o culto. Todo mundo veio para algum culto que não pegou muito bem a palavra, a cabeça estava meio... É ou não é verdade? Todos nós somos culpados desse pecado. Mas Deus quer chamar a nossa atenção para que nós valorizemos a palavra de Deus, assim como os bereanos. É uma bênção poder chegar numa igreja e poder ouvir a palavra de Deus, ser pregada com profundidade, visando a nutrição espiritual de cada um. Então, ouvir com atenção a palavra de Deus, com o coração aberto, é ser um bereano. Assim, entre aspas, né? Então, ser um bereano também não é ser um crítico ou sommelier de pregação e de culto. Mas é ouvir a palavra de Deus de peito aberto e com a mente concentrada para degustar, digerir e praticar aquilo que foi pregado. Nós precisamos aprender a ouvir diligentemente. Ouvir, no mundo tecnológico que nós vivemos, nós somos treinados a buscar em outras fontes. Nós somos viciados em audiovisual, em reels e redes sociais e várias outras coisas que nos distraem. Pensa comigo como é que era na igreja primitiva. Nem, assim, exemplares da Bíblia as pessoas não tinham acesso ao texto. Então elas tinham que ir para o culto querendo memorizar a palavra de Deus. Memorizar. Digerindo a palavra de Deus. Porque ela não teria mais acesso. As pessoas não teriam mais acesso à palavra de Deus fora daquele ambiente. Isso é valorizar a palavra de Deus. Pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é isso que a palavra diz? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O John Piper diz assim: se a fé vem pela palavra de Deus, ela se vai com a ausência da palavra de Deus. Pense comigo que nem todos são chamados a pregar, mas todos são chamados a ouvir a palavra de Deus. As pessoas aprendiam a arte de ouvir. Assim, só um parênteses aqui dentro. Muitos dos nossos problemas é porque a gente não ouve.
dentro dos relacionamentos e etc. E a gente, às vezes, não cresce espiritualmente por não ouvir a palavra de Deus. E não estou dizendo não vir ao culto. Às vezes a gente vem ao culto, mas não ouve a palavra de Deus. Nós precisamos recuperar essa capacidade de ouvir diligentemente. Ouvir e refletir a respeito. Às vezes, nós como líderes, nós nos sentimos até pressionados para promover algum programa da igreja, mas daí tem que ser lúdico, tem que ser divertido. Até para os adultos tem que ser divertido. Porque se não for assim, a adesão é baixíssima. Se a gente anunciar um programa assim, vamos ler a palavra de Deus durante tanto tempo, vamos reunir só para ler a palavra de Deus. A adesão é baixa na igreja. Não deveria ser. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele era médico da rainha e abriu mão dessa posição para ser pastor. Durante 13 anos seguidos, toda sexta-feira, na capela de Westminster, ele expunha a carta de Romanos, o Everest da teologia. E naquela época se reuniam toda sexta-feira 2.000 pessoas para ouvir. De fato, nós precisamos de homens profundos e aptos para pregar como Martyn Lloyd-Jones. Mas nós também precisamos recuperar a nossa capacidade de ouvir e de nos deleitarmos na santa e bendita palavra do nosso Senhor. 2 perigos, então, da pregação. São os ouvidos preguiçosos. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 5. Quanto a isso, nós temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. O autor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, falou que ele tinha coisas difíceis para explicar, e isso se tornava ainda mais difícil porque as pessoas eram lentas para aprender. No grego, notros, tardios, lentos, ou a ideia de preguiçosos e negligentes para ouvir a palavra de Deus. Existem sim coisas difíceis de explicar na palavra de Deus. A mensagem central da salvação é fácil e compreensível, mas existem sim coisas difíceis que vão exigir de nós dedicação e esforço para compreender. Então, ser um bereano, ao invés de você falar assim, seja um crente bereano, o que isso quer dizer? Ouça com diligência aquilo que Deus quer falar ao seu coração pela palavra de Deus. Nós não podemos ter preguiça de ouvir. Nós devemos ouvir com diligência. Deus nos deu esse dom. Nossa fé é uma fé que tem fundamento. Ela não é uma fé irracional. Nós precisamos digerir, pensar, raciocinar. A definição de Tomás de Aquino sobre preguiça a preguiça é uma irresponsabilidade com o dever. Nós, como cristãos, temos o dever com a palavra de Deus. Temos o dever de ouvir. Em Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Então a gente tem 2 perigos ao ouvir uma pregação. A gente ouvir com preguiça, tipo, ouvir, mas tá ouvindo, mas vamos ver o que vai rolar. Ouvir com preguiça. E o outro perigo é ouvir com resistência a palavra de Deus. Nós, naturalmente, por causa do pecado, resistimos à palavra de Deus. Nós somos cristãos. Mas o pecado ainda está ali. E por vezes nós resistimos à palavra. Lembra que quando Paulo escreve para Timóteo que chegariam os dias que as pessoas rejeitariam a sã doutrina e sentiriam coceira nos ouvidos?
A gente quer ouvir do que a gente gosta, o que é agradável. Mas a gente resiste, às vezes, a essa doutrina. Quando fala sobre inferno e tal, chega, é difícil. Existe uma resistência à verdade. As pessoas resistiram ao próprio Jesus quando Jesus anunciou a verdade. Quando Jesus estava em Nazaré, pregando na sinagoga, Jesus estava pregando com autoridade, ensinando com autoridade, mas quando Jesus discordou da doutrina dos judeus e começou a falar sobre a graça de Deus, de que o evangelho também era para os gentios, o povo se rebelou, se revoltou e ia jogar Jesus precipício abaixo. O ser humano tem um coração que resiste à palavra de Deus. E nós precisamos sondar o nosso coração. Se nós não estamos resistindo à palavra de Deus, por causa do pecado, existe uma resistência natural do nosso coração. Olhando para esse texto, então, para esses dois alertas, que nós não devemos ter preguiça de ouvir, e não podemos ser resistentes ao ouvir a palavra de Deus. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Olha que dinâmica interessante aqui. Na primeira parte do nosso texto, nos versículos 1 a 9, nós aprendemos que muitas vezes o evangelho pode ser causa de repulsa aos nossos ouvintes, causa de inveja e de perseguição. Nós devemos pregar o evangelho com clareza para as pessoas, com amor e com clareza. Nos versos 10 a 15, nós avaliamos o nosso coração a respeito de como nós recebemos a palavra de Deus. Se nós recebemos a palavra de Deus como bereanos, aqueles que receberam a mensagem com grande interesse. Só para deixar claro aqui uma coisa, a autoridade está na palavra de Deus, não está na eloquência do pregador, na visão da igreja ou qualquer coisa assim. Nós cremos no sola escritura. É a palavra de Deus que é a autoridade final. É por isso que os bereanos conferiam. O dia que tiver, não vai ter, em nome de Jesus, mas se acontecesse de alguém se desviar, nós teremos que estar com os olhos na Escritura para ver se aquele que está aqui não está se desviando da Escritura. Então, no culto cristão, nós somos ferramentados pela palavra de Deus para crescer na piedade, a imagem e semelhança de Jesus, mas também instruídos sobre como devemos compartilhar a mensagem do Evangelho. Então, olha que exercício. Nós viemos aqui hoje, ouvimos a mensagem do Evangelho, mais uma vez, confirmou no nosso coração que nós cremos em Jesus e que nós devemos anunciar essa mensagem. E somos ferramentados para ir para o mundo e anunciar essa mensagem. Essa é a dinâmica do culto cristão. A constante renovação. Nós viemos aqui, ouvimos a palavra de Deus, acatamos a palavra de Deus, saímos daqui em missão no mundo, para anunciar o Evangelho, o qual nós cremos. Na primeira parte de Atos 17, de 1 a 9, o resultado foi perseguição e repulsa. Algumas pessoas acataram o Evangelho, e disso nasceu a igreja, mas teve essa repulsa. Na segunda parte, teve uma grande adesão. Aí os atribulados de Tessalônica vieram atrás de Paulo para atrapalhar a pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, hoje, mais do que saber o que Paulo fez ao chegar nas cidades de Tessalônica e Bereia, mais do que informação para a sua mente, o meu desejo é que você saia daqui hoje encantado e preparado para praticar a arte de ouvir a palavra de Deus, mas também encorajado
a ser fiel e amoroso na proclamação do Evangelho lá fora. Esse é o movimento. Nós ouvimos a palavra de Deus com o coração aberto, mas nós saímos daqui também com o desejo de ver esse movimento que o Evangelho gera. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, Deus.